Abra a palavra do Eterno, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15. Quem achou diz amém. Muito fácil, né? Último livro da Bíblia, última folha. E a palavra do nosso Deus diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Vou repetir: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, todo o que ama e pratica a mentira. Feche teus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós engrandecemos como igreja o teu nome. Meu Deus, eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós no dia de hoje. Eu creio que o Senhor tem, meu Deus, uma direção clara para a tua igreja, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, fazer aquilo que o Senhor deseja através da tua palavra, Pai, mas que os nossos corações estejam abertos para a tua palavra, para a direção que o Senhor tem para nós, meu Deus, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Aleluia, glória a Deus. O tema desta ministração: os reprovados. Os reprovados. Quem aqui já foi reprovado alguma vez? Mas assim, em alguma área? Acho que quase todos, ou todos, né? É muito triste você ser reprovado. Você sente uma angústia muito grande quando você escuta: você não conseguiu, você não passou, você não atingiu. Seja para tirar a habilitação, seja na faculdade, na escola, um curso, alguma coisa que a pessoa faz, de repente ela não atingiu o objetivo. Então a pessoa se sente humilhada, ela se sente angustiada, né? Lógico, com o passar do tempo ela vai se recuperando e ela pode estudar, se preparar, não é? E enfrentar novamente e conseguir. Então, quantos aqui também já não passaram por isso, de serem reprovados, mas então levantaram a cabeça e foram em frente? Gente, no meu caso foi algo assim muito triste. Eu tinha acho que 13 anos quando eu fui reprovado na escola. Que angústia, que tristeza, né? Mas no meu caso serviu para eu acordar e começar a estudar, né? Estudei, ó, passei, foi passando ano após ano. Então, é muito triste você receber uma palavra assim, né? Você está reprovado. Mas eu quero abrir os teus olhos hoje, que a maior de todas elas é quando nós ouvimos do nosso Deus: você foi reprovado. Queridos, a mensagem de hoje é para nós abrirmos os nossos olhos. Enquanto há vida, há esperança. Em vida, precisamos tomar essa decisão. Eu não posso andar pelos meus caminhos, segundo o meu entendimento, e achar que Deus vai ter misericórdia de mim naquele grande dia. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. O ser humano precisa, o homem, a mulher, precisa se arrepender dos seus pecados. Mas eu já estou na igreja há tanto tempo. Precisa se arrepender todos os dias, se quebrantar diante do Senhor, lavar as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Amém. E essa mensagem, como eu já disse, ela é um alerta para nós. Estamos começando o ano, então já precisamos darmos início a este ano pensando em agradar a Deus, né? Pensando em agradar realmente ao Senhor.
é muito gostoso você ouvir uma palavra que vai mexer com o seu ego, não é? É muito bom você ouvir algo, para a sua carne é algo assim maravilhoso, não é? Você ouvir uma palavra que vai, sabe, fazer com que você celebre, pule. Mas eu quero dizer que Deus também Ele trabalha, sabe, quando Ele nos exorta, quando Ele ministra para nós o que nós não podemos fazer, porque se a gente faz aquilo que Deus não está aprovando, nós corremos um sério risco de sermos reprovados. Quem aqui quer ser aprovado? Diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. Porque existe um ensino aí fora, queridos. Uma vez salvo, salvo para sempre. E a salvação precisa ser mantida. Eu fui salvo. A salvação, ela é uma dádiva de Deus para a minha vida. Mas eu posso abrir mão da salvação. Quantas pessoas tiveram um encontro tremendo e poderoso com o Senhor, tiveram suas vidas mudadas, transformadas, mas um belo dia decidiu abandonar tudo por uma frustração, algo que não deu certo na vida. E essas pessoas deram as costas para o Senhor, mas elas tiveram uma experiência lá atrás, sabe? Elas mudaram de vida, mas chegou um momento que se afastaram, abandonaram, rejeitaram ao Senhor. Eu quero destacar desta lista o versículo 15, né? Ele vai dizer aí: ficarão de fora os cães. Diga comigo, os cães. Não pense você que Deus está falando de cachorrinho aqui, viu? Não pense você que Deus está falando desse animalzinho que você tem de estimação. Deus está falando aqui de líderes. Deus está falando de pastores. Deus está falando de obreiros, apóstolos, bispos. Deus está falando também de pessoas que estão no meio da igreja, mas que não são do rebanho. Elas estão vestidas de ovelha, né? Parece ovelha, mas não é. Esses são os cães. Filipenses capítulo 3, versículo de número 2, diz assim: tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros. Cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros. Queridos, hoje em dia é muito comum você ver por aí muitas pessoas pregando o evangelho, glórias a Deus por isso, né? Glórias a Deus. Quando eu cheguei da Bahia, eu ouvi o pastor da igreja que eu comecei a frequentar, ele contando o testemunho dele, que ele foi salvo numa pregação feita, vou dizer aqui, um lobo. O lobo pregou e ele se converteu. Eu vou explicar melhor isso daí. Um sujeito leu a Bíblia, começou a se aprofundar no entendimento das Escrituras, mas não era uma ovelha do rebanho do Senhor. E ele, naquela época, gente, as coisas, graças a Deus, não são mais assim, mas naquela época ele chegou naquela igreja dizendo que ele era pastor, mas na verdade ele tinha saído do presídio. O cara estava preso e chegou na igreja, se apresentou como pastor, e o pastor daquela igreja, na inocência, deu oportunidade para ele pregar. Então ele traz uma ministração, e ele fez até apelo, e o irmão, que depois se tornou pastor, levantou a mão, entregou a vida dele para Jesus. E esse falso obreiro começou a pegar dinheiro emprestado com as pessoas, e depois, sumiu. Então, muitos que infelizmente pregam o evangelho por interesse. Pregam o evangelho não é porque amam Jesus, não é porque são apaixonados por Jesus, não. Eles querem levar vantagem. Então, abre os teus olhos com tudo que você vê na internet, na televisão,
Eu não estou dizendo que você tem que estar julgando, não. Mas tome muito cuidado, porque o apóstolo Paulo já enfrentava esses desafios naquela época, e ele alertava a igreja para tomar cuidado com os falsos líderes, com os falsos obreiros, não é? Porque essas pessoas não querem somar, querem trazer divisão, essas pessoas querem gerarem o quê? Problemas, são enviados de Satanás para gerar discórdia no meio do rebanho. Quem está entendendo? Vamos continuar, Apocalipse aí, ó, ainda no versículo 15 do capítulo 22, ele vai dizer aí, ó, ficarão de fora os cães, depois ele vai falar o quê? Os feiticeiros. Eu quero que você preste atenção, porque a palavra de Deus, ela vai, quem sabe, muita coisa que você pensa que é de um jeito, e não é bem assim. Feiticeiro aqui não é somente os bruxos que estão por aí fazendo trabalhos, que estão nas matas virgens, nas cachoeiras, nas encruzilhadas. Esse sim, também. Mas há muitos feiticeiros dentro das igrejas. Olhe para quem está ao seu lado. Você sabia, meu irmão, que tem muito feiticeiro dentro das igrejas? 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 23. 1 Samuel 15, 23 vai dizer assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Para quem que Deus está falando isso aqui? Samuel estava ministrando na vida de Saul. Saul havia recebido uma ordem de Deus, que ele deveria exterminar com os amalequitas e todo o seu rebanho, tudo deveria destruir. E então Saul cumpre ali a missão parcial, não total, e ele só destruiu aquilo que era inferior, sabe, dos animais, que está doente, que é magro, que é feio, ele destruiu, e ele trouxe o melhor das ovelhas, do gado. Samuel ficou indignado com essa atitude dele, e ele ainda disse: mas olha, esses animais que nós trouxemos é para sacrificarmos ao Senhor. Como que Deus quisesse sacrifícios de anátema, porque anátema é aquilo que está debaixo de maldição, aquilo que é maldito. Aquilo que Deus não aprova é anátema, é maldito. Então ele traz essas coisas, traz ali, né, no caso os animais, dizendo que era para sacrificar. Trouxe o rei vivo. Então olhe o que o Senhor disse: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Queridos, Deus compara o rebelde a um feiticeiro. Sabe aquela pessoa que recebe uma missão, recebe algo para fazer, e ele não faz? No meio do caminho ele se rebela, ele quer fazer aquilo que está no seu coração, não aquilo que a igreja deveria partilhar, que a igreja deveria fazer, que a igreja deveria cooperar, e ainda sai arrumando confusão. Pois é. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Nós vamos encontrar também nas igrejas pessoas supersticiosas, os agoreiros. Vamos tomar muito cuidado para a gente não ser agoreiros, porque esse ramo da feitiçaria, ele é muito abrangente, e eu não teria aqui tempo suficiente para entrar em tantos detalhes, mas você sabia que tem pessoas que se ela quebra um espelho, o que elas dizem? Que vai ter o quê? Pois é. E se varrer os pés? Tem muita gente que acredita nisso, irmãos.
Tem gente que se vê um gato preto no dia 13, aquele dia vai ser um horror. Então, o agoreiro, ele acredita em simpatias, ele acredita que aquilo que está acontecendo vai trazer alguma consequência na frente para ele. É o profeta do caos. Nós cremos que estamos debaixo da bênção de Deus, que nós somos boca de Deus nessa terra. Amém? Glórias a Deus. Então, não vamos, emprestar nossa boca para o caos. Vamos ser profetas de avivamento. Jeremias 27:9 nos diz assim: portanto, não deis ouvidos aos vossos profetas, adivinhadores, intérpretes de sonhos, médiuns e encantadores. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Não deis ouvidos aos vossos profetas, adivinhadores, intérpretes de sonhos, médiuns e encantadores. Quando alguém sabe que fulano de tal é profeta, as pessoas correm para consultar o profeta. A profecia, ela é bíblica, ela é real, ela existe, e Deus usa um profeta, uma profetisa, para confirmar algo que Ele já colocou no seu coração. Mas no momento que eu saio para ir atrás, para consultar, às vezes eu nem sei como que é a vida daquela pessoa, como que é a conduta, a vida espiritual que ela leva. Às vezes a pessoa está sendo usada pelo demônio, está liberando palavras de maldição sobre a vida de quem consulta, de quem vai atrás. E muita gente está aí recebendo. Um pastor amigo meu, alguns anos atrás, ele estava cultuando o Senhor junto com as ovelhas ali da sua igreja. E de repente entra uma mulher muito conhecida na região aqui dos Pimentas, uma profetisa, uma mulher que vivia profetizando pelas igrejas. Você sabe que tem muita gente que parece que tem comichões nos ouvidos, que são atraídos por essas coisas. E ela entrou e começou a profetizar para o rebanho, pessoa a pessoa, e ela ia profetizando. E o pastor também é uma pessoa muito simples. Ele disse: Senhor, não deixa essa mulher pôr a mão na minha cabeça. Ele sentiu uma angústia no coração quando aquela mulher entrou. E ali ela foi orando, e o culto acontecendo, e ela impondo as mãos e profetizando. Quando chegou na vez dele, ela não colocou a mão na cabeça, mas colocou no ombro. E ali falou algumas coisas para ele. E ele falou assim: agora eu quero orar por você. E quando ele colocou a mão na cabeça, o demônio fez assim, colocou as mãos para trás. Quantas pessoas estão sendo enganadas, iludidas, pensando que são profetas de Deus, quando na verdade tem muito demônio aí, irmão, se passando, muita gente se passando por profeta, sendo usadas por Satanás. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: cuidado, meu irmão. Amém. Glória a Deus. O terceiro exemplo que esse texto vai nos dar, vai dizer assim: ficarão de fora os adúlteros. Os adúlteros. Relacionamento sexual antes do casamento, no caso a fornicação, extraconjugal. Os adúlteros, a Bíblia está dizendo aí que ficarão de fora, de fora. Os tempos mudaram, muitas novidades, né? Muita tecnologia, e ali as pessoas às vezes estão, não sei se a palavra certa é essa, flertando, é isso? Né? Estão se comunicando, estão se relacionando, né, pela internet com mulheres ou com homens, e estão achando isso normal. Ei, eu quero dizer para você uma coisa: na velha aliança havia até uma punição severa em termos de morte quando alguém era pego em adultério. Mas eu quero dizer que na nova aliança, só o fato de você pensar em uma mulher, assim, no sentido de se deitar com ela, a Bíblia diz que esse já cometeu adultério. Então, os adúlteros ficarão de fora, serão reprovados. Quantas pessoas em busca de uma aventura têm jogado o seu casamento, a sua família no lixo,
Se uma pessoa não honra a aliança com a sua esposa, com o seu esposo, como que essa pessoa vai ser uma pessoa de confiança para ter um compromisso também com outras pessoas, se não honra a sua própria esposa ou o seu próprio marido? Então Jesus, a palavra que o Senhor Jesus deu para João ali na ilha de Patmos, dessa lista dos reprovados estão aí os adúlteros. E ele também vai falando aí também dos homicidas. Homicidas. 1 João 3,15. Abra aí a palavra do Eterno. Depois a gente volta para cá. Fica bem pertinho aí de Apocalipse. Mas só voltando aí um pouco. Vai nos dizer assim: todo o que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Todo o que odeia seu irmão é homicida, e não sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Todo aquele que tira a vida de uma pessoa, ele é um homicida. Mas Jesus, ele vai além. Ele diz que aquele que odeia o seu irmão, parece que é algo tão comum nos nossos dias. Eu não vou com a cara de tal pessoa, e a pessoa guarda ódio, mágoa, ressentimento no seu coração. E tem aqueles que ainda oram até para Deus prejudicar aquela pessoa. Senhor, faça justiça. Odeia. Estão cometendo dentro do seu coração o quê? Homicídio. Homicídio. Ou será que isso não acontece? Ou será que é só aqueles que pegam uma faca, ou um revólver, uma arma? São aqueles que usam a língua. São aqueles que também dentro no seu pensamento, tem vontade de esmurrar, de quebrar os ossos do indivíduo. E às vezes estão na mesma comunidade, estão servindo ao mesmo Deus, mas essa pessoa diante do Eterno está reprovada. As atitudes são reprovadas. Deus não aceita tal coisa, queridos. Você pode não ir para uma prisão física, mas espiritualmente está preso em cadeias, em grilhões. Existem demônios que atormentam pessoas que têm esse tipo de comportamento, que guardam esse desejo de vingança, esse ódio no coração. É por isso que o perdão, ele é divino. Estamos sempre perdoando, liberando perdão, para não estarmos em cadeias, viu? Então, perdoe. Se alguém te fez mal, ficou com raiva, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Pai, eu perdoo. Senhor, abre os olhos do meu irmão, faz ele enxergar a realidade. Senhor, me ajuda, Senhor, a amar tal pessoa. Quem está entendendo? Diga graças a Deus. Aleluia. Então o texto vai falando aí. Ele vai falar agora dos idólatras. Idólatras. Idolatria é culto aos ídolos. Isso a gente já sabe, Mas idolatria também é tudo aquilo que está entre eu e Deus. É tudo aquilo que impede a minha vida de estar 100% na presença do Senhor. Você sabia que tem pessoas que idolatram objetos? Carro, casa, dinheiro. Quando não tem dinheiro é uma coisa, mas quando tem dinheiro, o dinheiro se torna um Deus. Os bens materiais se tornam um Deus. Ele agora vai viver em função da riqueza que possui.
dos bens que possui. E não mais, Deus é o centro, Deus é a razão da vida, Deus é o motivo do louvor. Não, ele agora tem outro Deus. Por isso que a Bíblia diz: não podeis servir a dois senhores, porque vai agradar a um e aborrecer o outro. Ei, amados, escute, Jó era um homem muito rico, sim ou não? Muito rico, era o mais rico do Oriente, só que ele era temente a Deus. O que ele tinha não possuía o coração dele. Você está entendendo? Jó adorou o Senhor, mesmo quando tudo foi tirado. Então é possível sim a pessoa ser rica, é possível sim você ter bens materiais e servir com interesse de coração ao Senhor. Na igreja primitiva tinha muitos ricos, tinha muitas pessoas ali que tinham bens materiais, mas que amavam Jesus acima de tudo. E quando eles perceberam que tinha uma necessidade, eles não pensaram duas vezes, venderam ali as suas propriedades. E Barnabé é um exemplo disso, vendeu um campo e chegou ali diante dos apóstolos e disse: aqui está o valor. Mas tem outros como Ananias e Safira que idolatravam o dinheiro, queriam a atenção das pessoas. Eles queriam chamar a atenção, como dizer assim: olha, eu estou fazendo o que Barnabé fez, viu? Mas olha, uma parte eles tinham retido. Satanás estava reinando no coração deles. Tanto é que Pedro disse: por que encheu o teu coração? Se você tivesse ficado, não seria para ti? Porque eles chegaram dizendo que estava dando todo o valor, quando na verdade era uma mentira. Então, a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 6,10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Não está dizendo que é pecado você ter dinheiro, que o dinheiro é uma maldição, não, está dizendo que o amor ao dinheiro. Dinheiro é ferramenta, amém? Você quer essa ferramenta de Deus na sua vida? Para você ser uma pessoa abençoadora, né? Não para você ser centralizador, não é? Porque tem gente que é assim, Deus prospera, mas você tem que ter um coração disposto a abençoar vidas, socorrer, né, os necessitados, as pessoas nas suas aflições, né? Tem gente que pede um carro para Deus, Deus dá o carro, aí vê um irmãozinho vindo para a igreja, não dá carona, sabe por quê? Porque vai sujar o meu carro, os pés estão sujos, né? Passou pela estrada de terra. Não. Quantas vezes as pessoas chegam em casa, tiram a sandália e falam assim: que é isso? Aqui ninguém tem esse costume, não pode. Não, mas vai sujar. A gente entende, mas não que a gente tenha esse negócio no coração, dizer assim: só entra no meu carro se estiver limpo, se sujar, irmão, a água lava, amém? Bens materiais passam. Vamos influenciar vidas, vamos atrair vidas para a presença de Deus. E quando você faz algo por um dos pequeninos, Jesus está dizendo: você está fazendo por mim. Não vamos amar mais as coisas do que pessoas, porque Deus ama pessoas. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Não idolatre a sua família. Ame a sua família. Cuide da sua família. Zele pela sua família, mas não idolatre. Não idolatre. Mateus 10:37, Jesus vai dizer assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Dura essa palavra? Porque tem muitas pessoas que um filho se torna um Deus. Tem muitas pessoas que idolatram os pais. Tem pais que idolatram os filhos, a esposa, o marido. Você tem que amar, mas adorar somente a Deus. Deus tem que ser o primeiro, irmãos. Não se iluda, senão você vai viver a vida toda dentro da igreja e escutar depois: você está reprovado. É tempo de nós abrirmos os nossos olhos e amarmos a Deus verdadeiramente.
Tudo isso é importante, a família é algo precioso, é o nosso maior patrimônio, mas não vamos idolatrar. Tem gente que ele idolatra a posição que ele ocupa. Pode adorar até um cargo ministerial. Alguém, um exemplo, apóstolo, ou pastor, não, apóstolo. Sabia que tem gente assim? Irmãos, se alguém me chamar Dailton, fala meu irmão. Ô pastor, fala meu irmão. Tem gente que me chama de bispo até hoje. Glória a Deus. Amém. Agora tem gente que idolatra essas coisas. Com quem você pensa que está falando? Eu sou fulano de tal. Tem gente que é uma coisa, mas quando chega, por exemplo, um advogado, né? Advogado já se acha alguma coisa. Aí quando chega a ser juiz, tem muitos que já pensam que são deuses. Você sabia disso? Que Deus tenha misericórdia, queridos. Que não venhamos idolatrar ninguém, que não venhamos idolatrar lugares, que não venhamos idolatrar templos, mas que venhamos amar o Senhor acima de tudo. Se você crê, se expresse, aplauda o Senhor. E aqui nesta lista, ele fala, os que ficaram de fora, é todo o que ama e pratica a mentira. Todo o que ama e pratica a mentira. Cuidado para você não amar a mentira. Cuidado para que você não venha viver uma vida de mentiras. Tem gente que mente tanto, irmãos, mas mente tanto, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Cuidado na profissão que você ocupa. Ah, mas se eu não mentir, como é que eu vou ganhar dinheiro? Pense bem, senão você vai ouvir do Senhor, reprovado. Não ame a mentira, não ame. Porque se eu tenho a prática da mentira na minha vida, eu estou perdendo a paternidade divina, a paternidade de Deus sobre a minha vida. Eu me torno filho do diabo. É isso que a Bíblia diz. João 8, 44, 45. Quem mente é filho do diabo. Porque o diabo mente desde o princípio. Vamos ser verdadeiros. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é verdadeiro. Então não se iluda, não se engane. Amém. Vamos finalizar, queridos, abrindo aí 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios 6, versículo 9. Diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Olha só. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes, diga comigo, fraudes, herdarão o reino de Deus. Por que Paulo está tratando desse assunto? Observe que é muito parecido com a lista lá de Apocalipse. Apesar que um capítulo antes também, João em Apocalipse vai estar falando, né, repetindo, quase que repetindo, mas
a Bíblia, ela vai explicando ela mesma, né? É como uma revelação que vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí, aqui está de uma forma muito clara. E me chamou muita atenção, queridos, quando no versículo 9 vai dizer assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Por quê? Porque tem muita gente que se engana. Está na igreja, está ali, todos os cultos, né? Aí ele vai dizendo aí, ó, os imorais, né? Nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Ah, não tem problema não tomar minha cervejinha. Ah, não tem problema não tomar meu vinhozinho. E ali vai, pensa que não, começa com um copo, depois vai para 2, depois já está numa garrafa. E aí vai, né? Então não sou eu que estou falando, é a palavra. Nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Entenda aqui fraudes como corrupção, viu? Corrupção. Se existe o corrupto, é porque tem o corruptor. Tem aquele que dá dinheiro. Final de ano, muita gente viajando nas estradas, se o carro está irregular, aí o guarda para, já vai lá, ó, comprar o guarda com R$100. Corrupção. Quer dizer, ele está corrompendo o guarda. Irmãos, eu louvo ao Senhor, sabe, porque existem guardas que são crentes, que numa situação como essa envergonha mesmo, envergonha, e que Deus possa envergonhar mesmo quem pratica essas coisas, porque nós somos da verdade. Não pode existir na nossa vida esse tipo de coisas, senão nós vamos ouvir de Deus reprovados. Senhor, abre-nos a porta, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não conheço vocês. Quem está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa se santificar. Se você tem praticado algo desse tipo, existe algo que anula tudo isso, que é o arrependimento. Ah, eu já cometi essas coisas, apóstolo. Se arrependa, se humilhe diante de Deus. O sangue de Jesus te limpa e te purifica de todo o pecado, e faz de você um novo homem, uma nova mulher, para viver o sobrenatural de Deus nessa terra. E ouvirá naquele grande dia: vinde bendito de meu Pai, gozar o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Amém. Põe a mão no seu coração, faça uma reflexão sobre a sua vida. Deseje começar bem o ano, deseje continuar vivendo na presença do Senhor, mesmo diante das tentações. O diabo é chamado de tentador, pois ele não para de lançar tentativas. Resista tudo que o inimigo oferecer para você, para tirar você do caminho, tirar você do propósito, para te envergonhar. A proposta parece ser boa, mas vai gerar vergonha, vai gerar derrota, fracasso. Aquilo que as pessoas estão fazendo às escondidas, um dia vai ser revelado. Não há nada que o homem faça que não venha a ser revelado. Então não caia no jogo do inimigo, se santifique, se afaste do mal, se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista às tentações, resista àquilo que vem como algo belo, bonito, mas a Bíblia vai nos dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é morte, é morte. Levante as suas mãos aos céus e comece a falar com Deus, comece a adorar o Senhor, comece a declarar que o bem maior é o Senhor, que Ele é a razão da sua vida, que sem Ele você não é nada. Oh, sem o Senhor não somos ninguém, não somos nada. Ele é tudo para nós.
Ele é a razão da nossa vida, Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa possessão. Oh, aleluia. O céu é o lugar mais lindo que existe, mas é porque o Senhor está lá. Ele é a beleza maior. Ame ao Senhor. Oh, aleluia. Ame o Senhor acima de tudo. Ame o Senhor. Ele é a razão da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, o nosso desejo, Pai, é não tirar os olhos das Tuas promessas, é não tirar os olhos de Ti. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Queremos continuar olhando firme, Senhor, para Ti, durante todo este ano de 2022, durante toda a nossa existência nessa terra, olhando firmemente para o Senhor. Ah, meu Deus, aí não vamos cumprir, Senhor amado, aquilo que o inimigo deseja, aquilo que ele vem, meu Deus, para nos tirar do foco. Não vamos olhar para aquilo que Ele está nos oferecendo, mas vamos continuar olhando para Ti firmemente. Vamos continuar congregando, vamos continuar Te adorando, vamos continuar Te servindo, em o nome de Jesus. Quem crê diz amém. Diga graças a Deus.